Boa noite para todo mundo. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Hoje nós temos uma apresentação, como eu tinha dito na aula passada, de um livro muito interessante. Recomendo a leitura. O livro Memória e Sociedade, Lembrança de Velhos, da Ecleia Bose. É uma tese de livre docência, como eu já tinha colocado. Uma escrita muito interessante. Em alguns momentos, eu acho que chega a ser até poética. Uma parte do livro inicial que tem uma abordagem teórica muito boa sobre as questões de memória, e uma parte do meio, que são as narrativas dos velhos, e a parte final em que ela faz um casamento muito bom, muito interessante, com a parte teórica aplicada às narrativas, né? Então, é realmente um livro que eu tenho por ele uma predileção especial pela, pela qualidade do conteúdo, não somente pela questão de aprofundamento teórico nas questões de memória e de narrativas, como pela delicadeza e sensibilidade em que a Ecleia deu voz aos velhos, né? E dar voz aos velhos e promover a possibilidade deles exercitarem a memória enquanto um trabalho, é a possibilidade de, inclusive, ressignificar a existência de vários deles que estavam já, obviamente, em idade avançada, né? Hoje nós vamos ter a apresentação da Mariana e na semana que vem nós vamos ter uma apresentação da Bia e do André, que vão destrinchar um pouco mais para a gente, do ponto de vista teórico, essa questão que eu considero tão interessante das narrativas de vida, as narrativas como um exercício mnemônico. E para quem gosta dessa abordagem, existe um método, existe uma fundamentação teórica para esse tipo de pesquisa, tá? Então, hoje a Mariana começa com o livro da Ecleia e semana que vem nós daremos continuidade a essa abordagem que faz esse entrelaçamento de memórias e narrativas de vida com o livro do Daniel Bertot, que vai ficar com a Bia e com o André, tá? Então, Mariana, já está aí para você compartilhar, eu já habilitei, vê se você consegue. Calma aí. Acho que apareceu uma coisa errada aqui. Peraí, rapidinho. Vê se tá aparecendo para vocês. Peraí. Sim. Tá aparecendo? Agora Você tá, tá sem Mariana. som, Antônio. Está aparecendo, mas não está no modo de exibição, não. Como é que eu faço para botar nesse modo mesmo? No canto inferior direito, Ah, tem uma opção aí que é um desenhozinho que tem perto de onde tem aquela barra de rolagem para você aumentar ou diminuir o tamanho da projeção. sim. Tem um quadradinho à esquerda dessa linha.
Ai, meu Deus, calma aí. Eu esqueci como é que faz, calma aí. Ou também você pode ir na opção lá em cima, a apresentação de slides. Aí também tem a opção Ah, lá em tá. cima. Também pode ir na Apresentação apresentação de de slide. slide. Aí, como é que eu faço aqui? Pode colocar aí do começo, a primeira à esquerda. Isso. Pronto. Agora foi. Foi? Foi, agora foi, Mariana. Agora eu não vejo ninguém, né? É isso mesmo? É, você vai ficar agora forever alone aí falando. Ai, meu Deus. Que Eu tô estranho. brincando, Não, tá mas legal aqui. é a opção aí Ah, no canto superior direito, superior ah, direito, tem um escrito ah. View. Nesse View você pode marcar para você ver ou não pessoas. Tá, peraí. Ah, tá, melhorou, porque não me vê estranhão. Então, pronto, melhorou. Então, gente, boa noite. Hoje, como o Antônio falou, a gente vai falar um pouco desse texto. É o capítulo inicial do livro da Ecleia, que o título do livro é Memória. Deixa eu baixar aqui, senão eu não consigo botar para cá. Memória de Velhos. Peraí, pronto. Quando a lembrança se confunde com a vida. Eu, particularmente, para mim foi um desafio esse texto, porque ele pegou no meu calcanhar de Aquiles, que é o Henri Bergson, vocês vão ver. Mas eu consegui entender e espero conseguir passar um pouco para vocês. Mas assim como vocês, eu também estou ansiosa para escutar o que que o Antônio tem a dizer. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque a melhor hora da nossa aula é a hora que o Antônio começa a falar. Então, vamos lá. Vamos tentar ser breve aqui para a gente não perder muito tempo. Vamos lá. Você prefere você prefere explanar tudo e depois eu faço as considerações ou você quer que eu te interrompa? Acho que é melhor você explanar, né? Isso, eu Tá, vou fazer tudo porque eu coloquei tudo em tópicos e no final você passa a bola para você, tá bom? tá. Eu só Só quero se eu falar lançar alguma besteira aqui no meio. eu só queria lançar um pano de fundo, tá? Sim, É, a Mariana vai trazer para a gente duas abordagens dos estudos de memória que são consideradas linhas bastante distintas. A perspectiva da memória por Henri Bergson, que está muito ancorada nas questões da filosofia e principalmente nas questões da subjetividade de cada indivíduo, e as questões da memória na perspectiva dessa dimensão coletiva que nós estamos tratando, inclusive, ao longo do curso, e já temos uma certa familiaridade com ela, que é a perspectiva do Maurice Robuchon. Por que, que a Ecleia traz essas duas abordagens? Porque eu vou pegar essa resposta pelo Robuchon, quando ele diz que se são os sujeitos que se lembram, se são os indivíduos que se lembram, o conteúdo dessa lembrança e a forma dessa lembrança são socialmente condicionadas. Quando a gente vai olhar para o indivíduo que lembra, para o ato de lembrar, a gente vai estar no Bergson. Quando a gente olhar para essa dimensão coletiva do ato de lembrar, ou do conteúdo do que é lembrado, a gente está no Henri Bergson. Por que ela está trazendo os dois? Porque na narrativa, ou a narrativa, melhor dizendo, é o ponto de encontro da memória individual subjetiva com a dimensão coletiva. O sujeito que narra é um ser social. Só que o ato de narrar, ele tem como ancoragem uma memória subjetiva, que o Bergson vai chamar, inclusive, de memória-trabalho. Por que é trabalho, a gente vai entender. Então, quando os velhos estão narrando, eles estão atualizando uma memória individual, que, por essência, é individual, mas também é coletiva. E a linguagem nós narramos a partir e circunscritos a uma determinada linguagem.
A linguagem é uma invenção social. Se eu penso em mim, se eu penso o outro, se eu penso a minha existência e transformo este pensamento em palavra, eu estou refém de uma dimensão social, porque não existe linguagem que não seja um fato social. E nós significamos essa nossa existência a partir dessa invenção social que é a linguagem. Pela linguagem, nós somos apresentados a um determinado grupo social. Pela linguagem, nós nos identificamos a este grupo social. Pela linguagem, nós significamos a nossa experiência vivida. Então, é uma mistura de individual e coletivo. Tá? Por isso que tem esses dois autores que fundam linhas diferentes de pensar-se sobre a memória. Tá bom? Vai lá, Mariana. Agora, Então, como. agora eu não te interrompo mais. Fica à vontade. Como o Antônio falou, esse primeiro capítulo do livro, ela dá um pano de fundo para, antes de começar as entrevistas que ela faz com os idosos, com os velhos. E nesse pano de fundo ela traz os conceitos de memória de Bergson, do Henry Bergson, os conceitos de memória do Maurice Halbwachs. E assim, o que eu trouxe para a gente foi para a gente refletir um pouco sobre esses conceitos, principalmente do Bergson, porque é um conceito novo aqui no curso, a gente ainda não viu nada dele. Do Halbwachs eu vou dar uma pincelada, o Antônio pode ficar à vontade depois se ele quiser aprofundar mais, porque todas as aulas a gente vem falando dele, desse conceito de memória coletiva, e por fim a gente vai falar um pouco também da memória dos velhos. Então, que foi. Oi? Ah, tá. Como que foi, como que foi feito esse estudo? Ele foi obtido através de entrevistas de pessoas que tinham em comum a idade acima de 70 anos na cidade de São Paulo. É, esse livro ele foi resultado da tese da Ecleia, e a partir do segundo capítulo já são as entrevistas com as pessoas idosas, e no final também ela costura todas essas entrevistas. Deixa eu baixar aqui. E o interesse estava no que foi lembrado por essas pessoas, no que foi escolhido. Peraí. É porque desse jeito eu não consigo ver tudo que está escrito aqui no slide. Peraí, deixa eu voltar aqui. No que foi escolhido para ser. Como é? Calma aí. Você está como um quadradinho pequeno aí, Mariana? Não, então, aqui embaixo tem uma barra que eu não consigo ver tudo. Não consigo tirar essa barra daqui. Ah, não, consegui botar para cima. Pronto. No que foi escolhido para se perpetuar na história da sua vida. Então, assim, o interesse das entrevistas que ela fez não estava só no que foi lembrado, mas no que foi escolhido por esses velhos de toda a história da sua vida. É interessante que ela fala no livro que muitas das vezes durante a entrevista ela sentava depois da entrevista para tomar um cafezinho com esses velhos, com esses idosos, e às vezes durante o café eles falavam coisas que eram mais interessantes do que eles tinham falado na entrevista, porque tipo eles lembravam de alguma coisa. É bem interessante, como o Antônio falou, o livro é bem legal. Então, Henry Bergson, alguns conceitos. Aqui eu peguei três conceitos do texto que eu achei interessante trazer aqui para a gente refletir um pouco. O primeiro deles é esse conceito aqui, imagem do corpo e ação. Existem dois esquemas que o Bergson traz para a gente, dois esquemas cerebrais quando nós falamos da memória. O primeiro é o esquema imagem, cérebro, ação. Nesse esquema, o que que acontece? A imagem vem primeiro, aí no cérebro entra a interpretação daquela imagem que você fez e depois a ação através da interpretação da imagem. Parece confuso, mas eu vou dar um exemplo. É, Vamos supor que você vê uma maçã em cima da mesa. Primeiro você vai ver a maçã, vai ver a imagem daquela maçã.
O seu cérebro vai interpretar aquela imagem como uma fruta comestível, baseado no seu repertório de vida, você já sabe que aquilo ali é uma fruta, e a ação que vem depois é você pegar aquela fruta e comer. Esse é um exemplo básico do esquema imagem, cérebro e ação. E o segundo esquema é imagem, cérebro, representação. Nesse esquema, como que funciona? Tem a imagem também, que vem primeiro, só que nesse esquema, o cérebro ele faz primeiro a representação. Ele guarda, como se ele guardasse a imagem na sua memória e, e fica ali. O exemplo que eu peguei é o seguinte: você vê um livro na estante, na sua estante, na sua própria estante. Ah, eu estou pesquisando sobre memória das cidades. Aí você olha ali e tem um livro. Esse livro ali é interessante, Memória da Cidade. Você primeiro olha, você vê que o livro está ali, tem a imagem. O seu cérebro fez a representação de que o livro está ali e de que você precisa daquele livro para sua pesquisa. Fez a representação. Você guarda essa informação no seu cérebro, teve essa representação, e num outro momento, quando você precisar, você vai saber que aquele livro estava lá. Em algum momento da sua pesquisa, você vai precisar retomar aquele livro, você vai saber que aquele livro sobre memória da cidade está em determinado local da sua estante. Esse é o segundo esquema. O Bergson ele diz que o primeiro esquema, esse o imagem cérebro ação, é um esquema motor. E o segundo esquema é um esquema perceptivo, porque primeiro esse segundo esquema você percebe, guarda, então ele envolve mais a questão da percepção do seu corpo. O segundo conceito que ele traz aqui é o conceito de lembrança. O conceito de lembrança para Bergson tem muito a ver com a etimologia da palavra souvenir. Eu lembro de uma aula que o Antônio deu que ele fala dessa etimologia, né? Quando a gente vai viajar, a gente costuma trazer um souvenir de lembrancinha para as pessoas. E o que que significa essa palavra? Significa um movimento de vir de baixo, souvenir. Esse afloramento é como se a lembrança ela viesse de algum lugar. Esse afloramento do passado que vem à tona através da percepção. E alguma coisa que traz essa percepção à tona. É esse o conceito de lembrança para Bergson. Até anotei aqui. É mais do que uma simples reprodução do passado. Ele acredita que a lembrança é uma experiência viva e subjetiva, na qual nos conectamos com o passado através da intuição e da duração. A lembrança é uma forma de acesso à realidade interior e nos permite compreender o presente de maneira mais profunda. Um outro conceito. Mariana, Oi, Oi, Mariana, você está me ouvindo? É a Priscila. pode. Posso dar um outro exemplo bem interessante para compreender essa questão da imagem, né, da memória como uma imagem. Sim, sim, sim. Quando eu estudei Bergson, eu me lembro que a professora deu um exemplo fantástico, que ela disse que estava no doutorado dela na França, e que ela se deparou com uma porta que não tinha uma campainha tradicional, que não tinha uma fechadura tradicional, e que ela entrou em desespero, porque ela precisava abrir aquela porta para encontrar o orientador e ela não sabia nem por onde começar. E ela disse que em milésimos de segundo, é como se o cérebro dela lembrasse de todas as portas que ela já viu na vida, com maçaneta, sem maçaneta, empurra para dentro, empurra para fora, puxa, até que ela viu um, um detalhezinho na porta, e aí ela percebeu que se puxasse, aquilo era tipo uma corda que quando puxava fazia uma campainha, e a porta só abria por dentro. Então, assim, essa ideia de que a memória da gente é uma imagem que a gente guarda e que a gente atualiza ela de uma forma muito rápida para poder agir, é como se fosse mesmo, me lembra um pouco um HD de um HD não, mas um HD de computador. A gente vai lá, busca a ficha da imagem da memória da gente para poder agir de acordo com a necessidade. Eu queria trazer esse exemplo para poder ajudar a ilustrar um pouco também esse conceito, que eu sei que não é um conceito fácil, não. Sim. Perfeito, Priscila. Obrigada por me consolar, que não é um conceito fácil. Que para mim foi bem difícil de entender. Quebrei muita cabeça nessas 2 últimas semanas. Entender e achar uma forma de passar, né? E isso que você falou também tem muito a ver com essa questão aqui do próximo conceito, que são as duas memórias que ele traz também. Que a primeira é a memória hábito, que são os esquemas de comportamento que se valem muitas vezes automaticamente na sua ação sobre as coisas. O que que seria essa memória hábito? É a memória de tudo que a gente faz no dia a dia, que a gente nem precisa pensar. Tem o exemplo de, por exemplo, as pessoas que dirigem, né? Você
quando você começa a aprender a dirigir, é tudo muito mecânico. Você passa a primeira, passa a segunda, você tem que olhar, você faz tudo com muita dificuldade, mas depois o processo ele vira automático. Você nem pensa no que você está fazendo. E o hábito, ele tem muito isso, de você, quando algo se torna um hábito, o seu cérebro ele não tem mais o trabalho de pensar no que você estava fazendo. Mas, É, quando eu li. Gente, eu pedi para vocês desligarem o microfone, quem não, tiver com o Marina, fone. desculpa, Ah, sou eu, tá, André. André Joaquim. Não, pode falar. Desculpa te interromper o raciocínio, mas é que me veio muito uma coisa e eu talvez te complemente, que é como Uhum, andar de bicicleta, né? É exatamente como andar de bicicleta, a gente não esquece, né? sim. Enfim, desculpa atrapalhar Mesmo seu que a gente fique raciocínio. anos sem andar, quando você pega, vem na memória, né? Eu li o livro, se eu não- acho que foi O Poder do Ai, Hábito, atrapalhei ela que pensando. tem, que ele fala como que se cria um hábito, e ele dá o exemplo de que muitas vezes o que você faz todos os dias de manhã, durante muitos anos, se você perguntar para algumas pessoas assim, quando elas chegam no trabalho, o que que você fez hoje para chegar até aqui? A pessoa não consegue lembrar do que ela fez, porque é tão automático que você não consegue. Você acorda, você escova o dente, você toma café, você bota a roupa, você desce, você vai pro ponto, você pega todo dia o mesmo ônibus, você faz todo dia o mesmo caminho. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas você fazer sempre o mesmo caminho. E um dia que você não vá para o trabalho, você vai fazer um outro caminho, você se vê fazendo aquele mesmo caminho, você tem que se policiar. Ou então você se vê pegando o mesmo ônibus ou dando sinal, falando, ih, não, hoje eu não vou para esse lugar. Isso é um exemplo de memória e hábito, porque você faz tanto, é uma coisa que está tão arraigado no seu cotidiano que você não pensa. E a outra memória é imagem e lembrança, que são lembranças independentes de qualquer hábito, são lembranças isoladas e singulares. Dessa imagem e lembrança, que eu lembrei que a Priscila falou também, é a lembrança que permite reviver o passado de maneira subjetiva e pessoal, conectando-nos com as emoções e sensações associadas àquela experiência. Essa imagem e lembrança, ela tem muito a ver com o nosso sensorial. São aquelas imagens que vêm quando você sente um cheiro, quando você ouve uma música, quando você visita algum lugar. A imagem lembrança ela permite que você reviva sensorialmente e emocionalmente aquele momento específico, mesmo que tenha ocorrido há muito tempo. Aí aqui dá um exemplo, né? Quando você se lembra vividamente do cheiro da comida favorita da sua infância, conseguindo sentir o aroma, sabores e emoções associadas a essa experiência passada. É um exemplo da imagem lembrança. É aquela lembrança que não tem a ver com o seu hábito, com o seu dia a dia, mas que ela reaparece. E o que que isso tem a ver com a lembrança dos velhos? Os velhos, eles carregam em si mais fortemente tanto a possibilidade de evocar, quanto o mecanismo da memória que já se fez prática motora. Essa questão da imagem e lembrança, ela é muito forte na lembrança dos velhos, porque eles revivem muito, eles têm muito essa coisa do passado. Uma coisa que me chamou a atenção no texto é que ele fala, né, que o passado ele é a substância da vida do velho, porque a pessoa que já tem noção de que ela viveu mais da sua vida do que ela tem para viver, ela tem essa tendência a olhar mais para trás do que para frente, né? O velho típico ele não aprenderia mais nada, pois sua vida psicológica já estaria presa a hábitos adquiridos, inverterados, e em compensação, nos longos momentos de inação, poderia perder-se nas imagens e lembranças. Vamos lá, agora chegou a hora. O cone da memória de Bergson. Esse aqui eu quebrei a cabeça para entender. Até que eu descobri que a minha dificuldade com esse raio desse cone era porque eu tenho problema com imagem geométrica. E toda vez que eu li isso aqui, eu não conseguia entender onde que ficava o topo, porque sempre fala assim, é o topo, o topo, o topo. O topo para mim é tudo que está em cima. Só que na verdade, quem me explicou isso aqui foi o meu digníssimo marido, que é engenheiro, falou: "Não, amor, depende do referencial. O referencial do topo, no caso aqui, é o plano P. Então, o topo do cone não é a base A, B, o topo é o S. Aí tudo fez sentido na minha cabeça. Foi que eu consegui entender. E aqui eu peguei um texto o mais
fácil possível para tentar passar para vocês. Esse aqui é o cone da memória de Bergson. O que que acontece? Esse plano P que vocês estão vendo, que está aqui, que é o quadrado, ele é como se ele representasse mais o sensorial, o nosso corpo. E é um cone, né, virado ao contrário. Também tive uma dificuldade de entender por que que o cone estava virado ao contrário. Mas, enfim, o cone da memória de Henry Bergson é uma representação visual que descreve como a memória funciona em relação ao tempo. No topo do cone, não se esqueçam, o topo é o S, não é lá em cima o AB, o topo é o S. No topo do cone estão as lembranças recentes, que são mais vívidas e facilmente acessíveis. Conforme avançamos, ou seja, conforme a gente sobe, que o cone vai se abrindo, para a base do cone, que é essa base AB, as lembranças se tornam mais antigas e menos claras. Perdemos detalhes e nitidez. Isso sugere o quê? Que a memória é mais forte e precisa em relação aos eventos recentes, enquanto os eventos mais distantes no passado se tornam menos acessíveis e mais vagos. O que que acontece? Quanto mais perto do corpo, quanto mais perto aqui da percepção que a gente tem da base P, as memórias estão, mais nítido é para a gente, se são os acontecimentos. E quanto mais para cima os acontecimentos, os acontecimentos mesmo da memória, mais fluido isso vai ficando, mais vai se perdendo essa memória. E foi isso que ele quis representar de forma bem simples aqui para vocês. No topo do cone estão as memórias recentes, que são as mais vivas e acessíveis. Conforme nos afastamos no tempo, as memórias se tornam mais distantes e menos nítidas, formando a base do cone. Pelo lado direito. Só um Isso minutinho. significa que Daniela, seu microfone está aberto. Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço pelo trem. Obrigada. Isso significa que nós tendemos a lembrar melhor dos eventos recentes em comparação com os eventos mais antigos. Além disso, Bergson argumenta que a experiência subjetiva e a duração pessoal influenciam a nossa percepção e retenção das lembranças ao longo do tempo. Eventos recentes têm um impacto maior em nossa memória do que eventos distantes no passado. Portanto, o cone da memória ilustra como nossas lembranças mudam e se desvanecem com o passar do tempo. É basicamente isso. Mas eu sei que o Antônio vai dar uma explicação muito mais complexa no final. Você foi nos pontos. Eu só quero aproveitar esse cone para não deixar passar, porque o momento vai ser agora. Nessa imagem, se eu falasse do virtual, onde vocês acham que estaria o virtual? Na base do cone, lá em cima no AB. No AB. Não vale, Priscila? O Bergson está trazendo para a gente o que a gente muitas vezes lê nos textos e tem dificuldade de visualizar pela imagem. Todas as nossas experiências, toda a vivência, todo esse arcabouço de lembranças, de fatos, de visualizações, de percepções, de cheiros, de tudo. Isso forma, sei lá, um quinquilhão de registros que fica em algum lugar. Virtual, já falamos aqui, é potência, é o vir a ser. Tudo que está na base, lá no AB, é memória em potência. Se eu estou numa condição material, o livro que o Bergson está escrevendo aí é Matéria e Memória. O título do livro é Matéria e Memória. Se eu estou num corpo físico, se eu tenho um cérebro físico, se eu tenho um corpo que é munido de sentidos, de olfato, de visão, de tato, de paladar, eu estou preso a uma matéria. Quando eu evoco e uma lembrança se materializa, e uma percepção, uma memória que está lá no AB,
se materializa e se torna lembrança porque eu estou preso a um corpo, a uma matéria que está num tempo e espaço, isso é o S, quando eu puxo esta memória virtual, ela é transformada em lembrança. Então, a gente pode dizer que o que está sendo feito aí é o que aparece em muitos textos, é uma atualização do virtual. Quando eu evoco, quando eu falo, quando eu narro, eu estou lá no S. E tudo que está nesse arcabouço, nesse patrimônio, nesse quinquilhão de registros em algum lugar do meu cérebro, se materializa. Tem descarga elétrica, tem sinapse que reflete no meu corpo. E aí é uma atualização, porque a ponta do cone, o S, não está solta no ar. Ela está ancorada num espaço, num tempo e num espaço. Isso daí é o que a gente chamaria de atualização. O sujeito que narra, o sujeito que evoca uma lembrança, ele está no ponto S. Esse ato, melhor dizendo, não é o sujeito que está no S, o sujeito está nisso tudo. Mas o ponto exato da atualização de uma memória em lembrança é o ponto S. Tá claro? Ela traz esse referencial do Bergson. Porque o ato de narrar é isso daí. Tá? Falei com outras palavras o que a Mariana tinha falado. Ela disse que não tinha entendido nada do Bergson, mentira dela, que ela entendeu tudo, ou o marido dela fez ela entender. Beleza. Então, Tá claro isso, pessoal? Ok, professor. A Daniela, mas aí, Daniela, essa questão, aí já tem uma questão que aí eu não vou poder entrar porque eu não sei, tá? A Daniela fala que com o avanço da idade esse cone se inverte, isto é, a memória recente fica menos nítida. Aí tem uma questão que é patologia. Aí a gente está falando, por exemplo, o Alzheimer é isso. A memória recente vai indo embora, né? Mas aí eu não sei explicar esse ponto, tá? Com o avanço da idade, o que vai havendo é que esta base material, física, orgânica de evocação se torna comprometida. Aí o modelo do Bergson não está tratando disso, tá? Então, bom, Mariana. então vamos lá, gente. Seguindo, Maurice Halbwachs. Então, como a gente já viu em várias nas aulas anteriores, né? Para Halbwachs, a memória social é essencialmente coletiva. Ele diz que não existe memória fora do grupo. A memória do indivíduo ela depende do seu relacionamento com a família, com a classe social, com a escola, com a igreja, com a profissão, enfim, com grupos de referências peculiares a esse indivíduo. É basicamente isso, porque como o Antônio falou, e o porquê de juntar esses dois autores, o porquê dela trazer esses dois autores antes de trazer as narrativas de vida dos idosos. Porque é isso, ela trouxe a questão do indivíduo, da percepção, da subjetividade e da coletividade, porque tem no capítulo anterior, que é o capítulo de apresentação, que é bem interessante, que são várias pessoas falando da tese dela, eles falam, né, que tem vários relatos dos idosos que eles estão falando da vida deles, mas ao mesmo tempo que eles estão falando da vida deles, eles estão falando da vida da cidade, eles estão falando do momento. Tem idosos que narram a Semana de Arte Moderna de 22 lá em São Paulo. Então, assim, a memória ela vai se mesclando entre a memória individual com a memória coletiva. E é exatamente esse o movimento da memória. Quando a gente narra a nossa vida, quando a gente faz a narrativa da nossa vida, quando a gente faz essa reconstrução da nossa memória,
é indissociável que a gente traga a memória coletiva. É por isso que não teve como ela fugir desse conceito de memória coletiva. E chegando na parte das memórias dos velhos, nos velhos é possível verificar uma história social bem desenvolvida. Eles já atravessaram um determinado tipo de sociedade com características bem marcadas e conhecidas. Eles já viveram quadros de referência familiar e cultural igualmente reconhecíveis. Enfim, sua memória ela pode ser desenhada sob um pano de fundo mais definido do que a memória de uma pessoa jovem ou mesmo adulta. De algum modo, de algum modo ainda está absorvida nas lutas e contradições de um presente que a solicita muito mais intensamente do que a de uma pessoa de idade. O adulto ele não se ocupa longamente com o passado, porque para o adulto ativo a vida ela está acontecendo agora, né? A substância, como eu falei, uma frase que me marcou muito nesse texto é que a substância da vida do velho é o passado. Ele tem muito mais do passado do que do presente ou do futuro. Então é por isso que o idoso, o velho, ele tem essa questão de memória, né, muito forte. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. O quanto quando você senta para conversar com um idoso, ele basicamente fala das histórias de vida dele. Ele basicamente conta. E quanto mais, e de novo conversando com meu marido, ele estava falando, poxa, meu pai, antigamente ele quase não falava da vida dele, quando ele era criança, ou do passado dele. E agora que ele começou a ficar, ele fez 60 anos agora. Mas ele falou assim: agora eu estou percebendo que meu pai está fazendo esse movimento. Toda vez que eu vou lá, ele começa a falar, começa a contar a história, coisa que ele não fazia. Então, acho que já é esse passo de começar a querer reviver, rememorar. E isso é muito nítido, né? Existe um momento que o homem maduro ele deixa de ser um membro ativo da sociedade, deixa de ser um propulsor da vida presente no seu grupo, e neste momento da velhice social, resta-lhe, no entanto, uma função própria, a de lembrar. E no texto ela fala que esse momento é basicamente o momento que ele para de trabalhar, que ele deixa de ser útil, né, com muitas aspas, para o sistema capitalista, ele deixa de ter alguma função no meio da nossa sociedade. E a função dele no meio disso tudo é essa, de lembrar. A função social do velho é lembrar e aconselhar. Aí ela traz até esses dois termos, né? Memine e moneu, que é lembrar e aconselhar. Unir o começo e o fim, ligando o que foi e o porvir. Mas a sociedade capitalista impede a lembrança e usa o braço servil do velho e recusa os seus conselhos. E aí ela traz um lado muito real e triste, né, da questão da velhice na nossa sociedade. Que que são algumas formas que a gente tem de opressão na velhice. É, eu citei aqui algumas, peraí, formas de opressão na velhice ela traz, que são formas de opressão institucional, e ela traz, assim, são formas de opressão institucional visíveis, por exemplo, a burocracia nas aposentadorias e asilos, formas de opressão psicológicas, que ela diz que são opressões sutis e quase invisíveis, mas que existem, ela traz exemplo, por exemplo, da tutelagem e recusa do diálogo, discriminação, a má-fé que o velho sofre, forma de opressões psicológicas, é, que ela traz, cadê? Não, institucionais, psicológicas, foi isso que eu falei, formas de opressões técnicas. Aí ela traz precariedade existencial daqueles que não podem adquirir próteses ou no SUS, da forma como os idosos são atendidos ou não atendidos no nosso sistema de saúde. E os mecanismos científicos. Eu não sei por que que não está aparecendo aqui no meu slide, mas eu coloquei também. Uma outra forma de opressão, que são as pesquisas que ela colocou, entre muitas aspas, que demonstram a incapacidade e a incompetência social da velhice, que são formas de opressão também. E aqui eu deixo uma pergunta para vocês que eu gostaria que vocês respondessem. No meio de tudo isso, dessas opressões e dessa função social que resta para o velho na nossa sociedade, o que que vocês acham que no nosso país ou na nossa sociedade, de forma geral, o que é ser velho para vocês? Cara, eu vou falar aqui rapidinho dentro do contexto do que a gente tem conversado aqui nas aulas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim.
Eu acho que eu penso nessa questão do que é o velho, no sentido de carregar bagagem de histórias, sabe? Porque você vive uma trajetória, você vive o acompanhamento histórico de todo o país, de toda a tua vida. Então tem um momento que você acaba virando quase que uma peça histórica, né? De carregar todas essas experiências e vivências de uma certa forma, tem momentos da vida como esse, né? Que a gente chega a querer contar tudo que a gente já viveu. Eu acho que, pensando nessa perspectiva das aulas e desses debates sobre memória, sobre história, sobre até mesmo a questão de território, de lugar de memória, acaba o velho, né, acaba sendo uma bagagem ou algo que se carrega ao longo da vida, assim, né? É tipo, é onde você vai recorrer para ouvir certas histórias quando você não estava presente. De repente, eu acho que eu contextualizando assim, pensando nas aulas que a gente já teve sobre esses assuntos, eu tenho uma percepção um pouco nesse sentido. Obrigada. Mais Beleza. alguém? A Bia acabou colocando aqui no chat uma, uma observação da Silvia, que ela estava achando estranho o uso velho e não idoso, né? E a Bia está chamando a atenção de que esse texto ele é um texto da década de 70. Embora o livro tenha Sim. várias reedições bem mais atuais, o texto, essa tese de livre docência, ela é dos anos 70, tá? Mas eu queria também aproveitar essa observação da Monar. Silvia, da Silvia, para a Ah, da gente Silvia. pensar nessa questão dos sentidos que as palavras vão tendo a despeito, a depender dos tempos históricos, né? É, por que não? Porque hoje em dia, né, é melhor falar idoso do que velho. Falar velho é pejorativo. Falar velhice é algo pejorativo, porque velhice e velho estão muito próximos. É, nós vivemos uma sociedade capitalista em que muitas vezes nós valemos aquilo que produzimos e muitas vezes valemos aquilo que recebemos pelo que produzimos. O nosso lugar social muitas vezes é definido por um critério de renda. O nosso lugar social muitas vezes é reconhecido pelo que você produz ao longo da vida. E esse produz, diga-se trabalho, né? Diga-se trabalho. E vivemos em tempos estranhos em que ser velho é algo que denota contra, tanto que muitas vezes nos meios de comunicação a gente ouve expressões que eu considero eufemísticas, como a melhor idade. É, eu tenho grandes dúvidas de que a velhice é realmente a melhor idade. Também. Muitas Professor, dúvidas, né? não dá um sentido de descartar. Velho, para mim, me dá essa sensação de uma coisa que você joga fora, entendeu? Não, Então, não sei se tem essa é impressão. porque as palavras vão adquirindo sentidos e nesses sentidos elas vão evocando memórias que não são aquelas pensadas originalmente. Velhice não pega mal, mas velho pega. E por que velho pega? Porque nós vivemos uma sociedade de consumo em que nós não damos sequer mais tempo para as coisas ficarem velhas. Elas têm que ser rapidamente descartadas. Numa sociedade em que tudo é baseado no consumo e tudo tem que ser rapidamente descartável para que seja consumido, ficar velho é alguma coisa que depõe extremamente contra a sociedade do consumo.
É por achar que o meu celular, com 4, 5 anos de uso, está velho, que eu tenho que comprar um com sistema operacional mais atualizado. E, nesse sentido, entra-se num perigo de negar a velhice. E nega-se a velhice quando algumas pessoas querem mostrar que não há limites para se tornarem eternamente jovens, mesmo aos 80 anos. E esta ideia nos é vendida. É pela ideia que nos é vendida por um sentido propagado por uma determinada memória social que nós achamos que vive bem quem consegue chegar aos 80 e 90 ainda sendo quase um jovem. Tem 90 anos, mas vive como um jovem. E eu acho que isso não é saudável. Eu acho que isso não é saudável porque é a negação de que ser velho ou viver na velhice, ser idoso dentro de uma sociedade do consumo, traz determinadas questões que os privam do contato social. E quando priva do contato social, não há outra coisa que não seja possível do que ficar remoendo internamente as lembranças. E na primeira oportunidade que tem, como o sogro da Mariana, que já não é jovem, mas também não é idoso ou velho, chamemos o que quiser, uma vez que começa a ter a diminuição da vida social, na primeira oportunidade que tem, quando alguém lhe pergunta alguma coisa, começa a desfiar um rosário de lembranças. Esse desfiar do rosário de lembranças tem a ver com a diminuição da atividade, aspas, produtiva e com a diminuição da vida social. E quando há diminuição da vida social, há um certo ressignificar da experiência vivida no passado. E não raramente esse passado começa a ter uma coloração cor-de-rosa, que é mais fruto daquele sistema de Bergson, do ponto S, do que realmente do que foi em verdade. Né? A Elisângela está colocando aqui no chat. Eu acredito que ser velho é um privilégio porque muitos gostariam de chegar à chamada melhor idade e não conseguem. Temos que viver cada fase tem que ser encarada. Nessa atualidade, as pessoas querem viver mais, querem a longevidade, mas não querem envelhecer. E aí é uma questão que eu acho que tem que ter terapia mesmo. Eu concordo com a Viviane. Queremos ter a longevidade, mas não queremos envelhecer, né? Até a palavra envelhecer, se velho tem sentido pejorativo, velhice e envelhecer, você é quase que um elogio você olhar para uma pessoa e falar: Nossa, você tem 60, mas você não parece, Nem você tem parece. cara de 40. E aí a gente se sente todo valorizado, né? É uma forma de agradar socialmente, inclusive, né? Professor, Oi, Douglas. eu não sei se vocês estão lembrados um tempo atrás, quando estava se discutindo a questão da reforma da Previdência e tal, e alguns programas começaram a mostrar Dona Fulana, seu Beltrano, que tem 85 anos, 90 anos de idade, acordam 4 horas da manhã e vão trabalhar felizes, alegres e contentes. Mais ou menos nesse período da reforma da Previdência, dando aquela, não sei se vocês perceberam, eu pelo menos eu imaginei mais ou menos isso, uma mensagem implícita do tipo: olha, meu povo, vamos começar a se preparar porque, vamos trabalhar, porque Uhum. se dona fulana, dona Beltrana tem 85, 90 anos e conseguem trabalhar, a gente vai se aposentar com 70, com 75, por quê? Vamos embora, entendeu? E engraçado, acabou aquele período, quase praticamente não se toca mais nesse assunto. Então, quer dizer, eles também, pegando esse gancho, né, aproveitam, de vez em quando, essa questão também da velhice para poder
Eu, hein? Para poder engatilhar certos assuntos né, da atualidade, né? Botar esses assuntos em voga com certos interesses, né? Não sei se isso tem Concordo. muito a ver. Eu particularmente concordo. Assim, achei muito cirúrgica essa observação da Viviane, que eu acho que assim, determinadas sínteses eu acho que são muito felizes. A Viviane, eu acho que ela foi cirúrgica. É um problema social desejarmos a longevidade, mas ao mesmo tempo não aceitarmos o envelhecimento, né? E socialmente criarmos determinados subterfúgios para mascarar ou para encobrir um fato que é o isolamento social de grande parte dos idosos, dos velhos, da terceira idade, ou chamemos como cada um quiser. Mas o fato é de que há um cerceamento do convívio social. E dentro do que a gente está falando, na perspectiva que a gente está falando, tão mais rica será a memória quanto mais laços sociais tiver o indivíduo. Isso aí é Howard Watts, na veia. E eu concordo plenamente com ele. As pessoas que mais têm a memória ativa, fresca, são as pessoas que têm laços sociais mais fortes, mais múltiplos e mais amplos, né? Bom, não sei se mais alguém quer falar ou a Mariana retoma, ou se a Mariana já está satisfeita com a resposta que ela nos provocou. Posso falar rapidamente, Antônio e Mariana, só para Pode, à vontade, complementar? Rúlia. Claro. Eu achei interessante isso que você falou, Antônio, porque é isso, né? Acho que a questão da ofensa da palavra velha é muito engraçada quando foi comentado aqui, porque eu sou do candomblé, candomblecista, né, para quem não sabe, enfim. E aí, quando a Mariana pergunta também o que quer ser velho, e complementando a pergunta da palavra velho, no candomblé a palavra velho é muito importante. A sociedade não brasileira como um todo, como você falou agora, né? Porque ser velho é uma coisa ruim, entre aspas, né? Você é inútil, você não serve para nada. Mas na cultura do candomblé, a palavra velha é muito interessante e muito importante contra hierarquia e contra potência. Então, quando você fala da questão do capitalismo, né, e troca essas palavras para a gente continuar a produzir, porque o que serve é a mão de obra e a produção nessa sociedade que a gente vive, e aí agora trazendo para a gente uma outra cultura, que é a minha cultura do candomblé, quando fala assim, eu sou o mais velho para você, e aí, também a Mariana perguntou agora nesse slide, interfere também a idade, né? Porque no candomblé é mais velho que está mais tempo na religião. Então, se eu tenho 35 anos e o meu mais velho tem 10 anos, ele é mais velho que eu na cultura do candomblé. Então, no candomblé, a palavra velho, para quem não sabe, é muito importante enquanto potência mesmo. Então, não é ofensivo a palavra velho. Então, a cultura é muito importante, né? Até que ponto também o capitalismo ele entra na sua vida e transforma a sua vida com as palavras, né? Então, assim, no Brasil, quanto o mundo, ser velho é muito ruim, né? Então, é uma coisa inútil, tem que produzir. O que serve para a gente agora, nessa sociedade, é a produção. E ser velho não produz, né? E aí, quando você vai para uma outra cultura, como, por exemplo, para mim do candomblé, o ser velho é outra relação. Não é produção, é o saber, é o ancião, é a sabedoria, é o que sabe de tudo, é o que ensina, inclusive, é o que é respeitado. Então, a cultura muito interfere nisso, né? Até que ponto também essa relação com a sociedade, ela interfere nas palavras para nos trazer essas questões de ofensa, enfim. Para complementar outra cultura que eu acho interessante trazer, que é da palavra velho, né? O que é envelhecer e também o que é ser velho, onde você está localizado, onde você está, enfim, Uhum. vivendo. E só queria trazer essa observação interessante, respondendo a Mariana e também complementando o que você falou, Antônio, com relação à palavra velho. E os sentidos das Sensacional. palavras, como a Yolanda está colocando aqui, os sentidos das palavras são efeitos de memória. Se Perfeito. a gente observar a variação
dos sentidos das palavras ao longo dos tempos, nós estaremos vendo efeitos de memórias distintos que se tem acerca do significante daquelas palavras. Numa sociedade capitalista de consumo, em que a base é o constante consumo e a menor durabilidade possível das coisas que precisam ser substituídas por outras, obviamente a palavra velho passa a ter uma conotação pejorativa, né? É, e ser ser um velho ou um idoso que vive bem, via de regra, é transparecido como aquele que vive como um jovem. Tem disposição para viajar, tem disposição para fazer passeios, tem disposição para dançar, tem disposição para namorar, tem disposição para tudo, como se a disposição e a resposta física não diminuísse com o passar dos anos. Isso não significa que eu estou dizendo que o velho tem que se fechar e tem que se encapsular dentro de si mesmo. Não é isso. Mas também não precisa acreditar que viver bem como velho é viver como jovem, porque não vai viver como jovem. Na perspectiva da matéria, a matéria já não responde da mesma forma, né? E há limites, sim, há limites, né? É verdade, professor. Isso eu concordo, porque assim, até mesmo a abordagem com relação ao trabalho, não necessariamente ele tem que ser remunerado, né? Você pode visitar um orfanato, fazer algum tipo de trabalho, né, de cunho filântropo e não necessariamente remunerado, né? Quando a gente fala, né, para as pessoas se aposentar, não que ela não trabalhe. Trabalhar é ótimo, é maravilhoso, mas não necessariamente algo que lhe traga a satisfação monetária, mas muitas das vezes até uma satisfação que vai além desse sentido, né? Sim. É, concordo plenamente, Douglas. Estou aqui no chat, estou vendo uma colocação da Daniela, que eu vou, pela colocação da Daniela, eu vou falar uma provocação que a gente já falou em aulas anteriores. Quando a gente acha que a gente tem muita atração pelo passado e pela memória, quando na verdade a gente não tem tanto assim como pensa. É um tipo de memória que é uma memória muito calcada na história e nas interrupções do passado, e não nessa continuidade das experiências do passado. A Daniela coloca: o velho pode ser a testemunha de um certo tempo, vivenciou a mudança do tempo, mas tem os vestígios da memória. Aí eu pergunto: se a gente tem tanta atração pela memória, a gente, quanto sociedade, não somos nós aqui não. Se a gente tem tanto interesse pela memória, por que que não há espaço para aqueles que têm uma memória acumulada de vivências pretéritas não tenham espaço para colocar essas memórias? Eu mesmo respondo, porque embora a gente ache que a gente tem uma fascinação pela memória e pelo passado, nós somos regidos por uma constante presentificação. Essa presentificação é aquilo que o Pierre Nora coloca lá no texto, Entre Memória e História, a problemática dos lugares, em que ele fala da aceleração histórica, com a compressão espaço-temporal, essa questão do espaço e tempo cada vez mais comprimidos, cada vez menos físico é o espaço e cada vez menos tempo eu preciso para ter as respostas, eu tenho cada vez mais uma presentificação da minha experiência. E nessa presentificação, obviamente, as experiências passadas, muitas vezes, elas são colocadas como aquilo que deve ser superado, não como aquilo que deve ser vivenciado e conhecido, né? E aí, nesse sentido, uma sociedade que se pauta nessa perspectiva, obviamente, a memória dos velhos não é algo que se tem muito espaço para ser significada e ressignificada, né? Mariana, mas
Sim, só para terminar, agradeço as contribuições de todos vocês. Assim, não tem uma resposta correta, mas o que a Ecleia traz no texto, a resposta que ela traz para essa pergunta, o que é ser velho, de acordo com a pesquisa dela, é essa, né? É sobreviver, sem projeto, impedido de lembrar e de ensinar, sofrendo as adversidades de um corpo que se desagrega à medida em que a memória vai se tornando cada vez mais viva. A velhice que não existe para si, mas somente para o outro, e este outro é um opressor. Em nossa sociedade, ser velho é lutar para continuar sendo homem, porque é o que ela traz, é como se você se perdesse de si mesmo, porque não tem espaço. Apesar de você ser, como a Monara colocou, uma pessoa que carrega em si esse tesouro de memória, você não é valorizado por isso, você não é visto por isso, e o outro, enquanto sociedade, acaba se tornando um opressor. E Só um essa é minutinho, a conclusão que Mariana. ela Ô, chega. Sara, seu microfone está sobrepondo a fala da Mariana. Sara, por favor, feche seu microfone. E é isso, essa foi a triste, né? Triste conclusão que ela chegou, mas é a real. E foi o que o Antônio falou, porque apesar da gente achar que nós somos uma sociedade que nós valorizamos a memória, se a gente de fato valorizasse a memória, nós valorizaríamos mais a velhice, valorizaríamos mais os nossos velhos, né? E essa questão do velho, da palavra, enquanto a Rubia estava falando, eu estava lembrando que hoje eu falei com um menino lá da geografia, lá no onde eu trabalho. Falei assim, eu vou dar uma aula. Ele falou, qual vai ser o título? Eu falei, lembrança de velhos. Ele, que etarista. Eu falei, por quê? Ele falou, não, velho, por que você não fala idoso? Eu falei, não, porque é o título do texto. Mas eu nem tinha pensado nisso. Eu falei, realmente, gente, será que é etarista mesmo? Mas aí acabou que surgiu essa discussão. Mas, de fato, até na palavra, né, a gente coloca o velho nesse lugar de subjugado. E E é isso, ela, e gente. ela, e ela termina, volta o slide, por favor, Mariana. Uhum. Ela termina com uma outra forma também para que para a gente hoje é estranho. Em nossa sociedade, ser velho é lutar para continuar sendo homem. Esse homem aí é o ser humano. Sim, Mas na década de 70, ser homem no plural, né, também tem uma questão aí que está extremamente ultrapassada, felizmente, nos dias de hoje. A gente escreveria em nossa sociedade ser velho é continuar lutando para ser ser humano, ou ser para humano. continuar sendo ser humano, né? E, na verdade, a gente desumaniza, né, A gente o acaba velho. desumanizando. E eu acho que fica claro aí, se a gente sair da aula hoje, eu acho que fica claro a pergunta: nós somos uma sociedade de história ou de memória? De história. De história. Nossa, acho que é Nós somos uma História. sociedade, na perspectiva do Pierre Nora, nós De somos uma história. sociedade de história, porque o que marca a história são as interrupções, e o que marca a memória são as continuidades. Então, embora a gente fale de memória o tempo todo, nessa perspectiva da memória coletiva como campo agregador que promove a continuidade de grupos sociais, nós estamos muito mais reféns da história do que da memória, porque nós somos movidos pelas rupturas e pelas descontinuidades. E numa sociedade pautada pelas rupturas e descontinuidades, não há espaço para a velhice, não há espaço para o idoso, não há espaço para o velho. Silêncio, né? É pesado. Ia aumentar essa carga do pesado e trazer um dado que o André Trigueiro, no seu livro Viver é a Melhor Opção, comenta que as duas faixas etárias onde ocorre maior casos de suicídio são entre os jovens e os idosos, porque justamente são as duas faixas de idade
em que se busca um sentido de vida e não se encontra. O velho, porque não está mais dentro dessa ideia da produtividade capitalista. E o jovem, porque não se conhece e não sabe o que pode oferecer ainda para a vida. Eu acho que fica para a gente aí uma reflexão, para pensar, uma reflexão filosófica existencialista, de que a nossa existência aqui é bem mais do que uma produtividade, é bem mais a nossa profissão, é bem mais do que a gente pode gerar enquanto lucro, é bem mais do que o nosso salário. E pensar nisso é muito sério porque a gente vai envelhecer e a quantidade de gente que adoece na aposentadoria é imensa, porque justamente construiu sua identidade toda como trabalhador ao longo de uma vida inteira. E aí, quando você vê esse elemento central da sua identidade esvanecendo, esvanece também o sentido da vida. Então, deixo aí como uma reflexão para levar para a terapia o que vocês querem ser quando vocês se aposentarem. É. Se Show, a gente se Priscila. aposentar, né? Então, eu estou fazendo biblioteconomia por isso, porque eu não sei se eu vou me aposentar. Então, tem uma boa notícia para te dar, não. Pode interromper aí, então, o compartilhamento, por favor, Mariana? Só para a gente se Sim, ver aqui para encerrar. tá. Essa referência É, a gente vai colocar lá no grupo, é só isso mesmo. Peraí. Stop. eu acho que eu acho que tem uma questão que é subjacente a essa perspectiva da velhice, da terceira idade, do envelhecer, que é a nossa relação com o tempo. Eu acho que o pano de fundo para isso é a nossa relação com o tempo. E numa sociedade tão marcada pela presentificação, e tão pouco afeita às questões necessárias para que se perceba o tempo e a relação que os seres viventes estabelecem com o tempo, obviamente fica muito pobre, essa relação fica muito pobre em termos de experiências entre gerações, né? É interessante a gente observar que quando você tem várias gerações numa mesma família, há uma certa especificidade e não raramente há tanta empatia entre uma criança e o idoso, né? Que estão em fases temporais tão distintas, em que talvez a existência esteja sendo mais experimentada sensorialmente, porque quem está na fase do meio está tendo que produzir, está vivendo, está mergulhado nas questões que fazem com que nós nos esqueçamos de nós. A criança e o velho não. A criança e o velho muitas vezes estão de formas distintas, mergulhados em si mesmos, né? A criança na plena é, 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 na plena vivência da experimentação, a memória hábito aflorada, aprendendo tudo, né? Aquele HD puxando tudo. E o velho obviamente sem grandes perspectivas de futuros, pautado numa forma de memória que não é mais necessariamente aquela memória criadora, mas aquela memória que tenta, lá no Cone do Bergson, alargar aquela base circular para fazer com que esta base circular possa, de alguma forma, preencher aquele pontinho S que às vezes está padecendo de maiores e múltiplas possibilidades de atualização, né? Enfim, eu acho que é isso. Funcionou o casamento de Bergson com Hobby Wax? Espero que sim.
Então a gente pode encerrar por hoje, pessoal. Está todo mundo quietinho. Eu acho que o pessoal ficou meio impactado com as nossas. Eu espero que a gente saia daqui hoje bem. No final das contas, vale a pena envelhecer e eu quero ficar velhinho também, tá? Não quero deixar de ser velho, não. E não faço questão de ser idoso, não. Eu posso ser velho mesmo. Vai chamar a gente de etarista, não. Não, eu particularmente não tenho nenhum problema em ser velho. Eu gosto até da palavra velho, para falar a verdade. E a gente fala muito carinhosamente, meu velho, né? Velhinho, Não, o velhinho tem um outro sentido, mas quando a gente fala, eu chamava meu pai de meu velho, meus meu velhos, velho. meu velho, Os né? velhos, os velhos, Os os velhos. velhos. Tem uma forma carinhosa também de se Sim, referir aos velhos, né? sim. Então é isso, pessoal. Temos aí uma semana pela frente. Não deixe de entrar lá no link que a Priscila já colocou, e eu vou pedir à Priscila para colocar depois no grupo lá do WhatsApp o link para o relato de experiência, e a gente se vê semana que vem. Tá bom? Obrigado, professor. Então, Obrigado, Mariana. boa Show. noite Tchau, para todo gente. Boa mundo. noite. Boa noite. Boa noite para